Olá, seja bem-vindo. Desmascarando nossa sombra. Texto do livro O Efeito Sombra. Outro modo eficaz de encontrar nossas partes rejeitadas é examinar os padrões repetitivos de comportamento com os quais relutamos durante anos. Esses padrões de comportamento, que se originam de nossas partes repelidas, tornam-se um merecido castigo. Frequentemente, iludimos-nos para acreditar que nosso comportamento inaceitável é o problema, em vez de buscar a causa dele. Podemos passar anos lutando com aqueles 5 quilos, com o cigarro, com conquistas vãs ou gastos excessivos, para então nos encontrar exatamente onde começamos, ou em posição ainda pior. Mas, se compreendemos que os padrões de comportamento foram formados a partir de sentimentos reprimidos ou de um aspecto rejeitado e envergonhado de nossa sombra, podemos ir à fonte do comportamento e desmantelar esse padrão. Todo comportamento habitual se origina de uma experiência ou experiências do passado que nos levaram a criar interpretações de nós mesmos. Com base nessas interpretações, surgiram determinados pensamentos que produziram sentimentos próprios sobre nós mesmos, frequentemente negativos. O desejo de nos distanciar desses sentimentos indesejados nos leva a encontrar meios de nos sentir melhor. Consequentemente, surgem os comportamentos sabotadores. Annette tinha 6 ou 7 anos na primeira vez que a mãe lhe disse que ia sair e a deixou em casa sozinha. À medida que escurecia, ela ficou perambulando pelo apartamento vazio e concluiu que a mãe não a amava. Ficou atormentada pela ideia de que algo ruim fosse acontecer e ela ficaria solitária para sempre. Isso a levou a se sentir sozinha, assustada, em pânico e, acima de tudo, diferente das outras crianças, cujas mães ficavam em casa e faziam o jantar. Para afogar esses sentimentos, Annette se viu indo inúmeras vezes à cozinha, onde a mãe tinha deixado uma caixa cor-de-rosa com rosquinhas. Ela aprendeu que, ao menos por um curto período, as guloseimas faziam com que seus sentimentos não fossem tão dolorosos. Se examinarmos nossos padrões de comportamento, principalmente aqueles que não desejamos repetir, sempre descobrimos um aspecto nosso que estamos tentando ocultar ou encobrir. Os padrões repetitivos nos quais nos vemos encurralados sempre ecoam sentimentos que acompanham a ferida original. Então, num grande disfarce, criamos padrões de comportamento que acabam reforçando a ferida, em vez de nos dar o alívio que buscamos. Helena estava constantemente oprimida e ansiosa, porque se via adiando projetos de trabalho, tarefas de casa e coisas como trocar o óleo do carro ou marcar uma consulta no dentista. Toda vez que ficava cara a cara com as consequências de sua procrastinação, prometia a si mesmo que mudaria. Para Helena, ficou claro que esse padrão de comportamento a debilitava emocionalmente. Cheia de tristeza, Helena me ligou, manifestando que já não podia mais aguentar. Depois de ouvir suas queixas, perguntei se ela já estava pronta para encontrar a raiz desse padrão, a porção da sombra que a impedia de ter uma vida tranquila e prazerosa. Agitada e ligeiramente resignada, ela concordou. Então, fiz a primeira pergunta: que tipo de pessoa procrastina? Subitamente, ela viu a imagem do padrasto, deitado no sofá com a televisão no último volume. Ele não fazia o trabalho em casa e a mãe dela ficava furiosa. Ao localizar a raiz do problema, ela sentiu o constrangimento e a vergonha de perceber que carregava aquela mesma característica indesejada que o padrasto possuía. Quando perguntei que interpretação ela tinha do padrasto, ela me disse que o considerava um preguiçoso, embora fosse muito bem-sucedido na carreira. Helena, que à época estava perto de completar 13 anos, decidiu que daquele dia em diante jamais seria preguiçosa como o padrasto. Na verdade, as pessoas que a cercavam diziam exatamente o contrário, que ela tinha iniciativa, era altamente produtiva e vigorosa. Mas Helena sempre soube do que deixava por fazer. Ela relembrou as palavras que eram ditas aos berros para o padrasto.
Você é um preguiçoso que não serve para nada. E facilmente identificou o diálogo interno que sempre a atormentava, a verdade desmoralizadora, que era que cada vez mais, a cada ano, ela repetia essas mesmas palavras para si mesma. Mas agora, como adulta, via que, mesmo estando extremamente ocupada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ela não conseguia fazer o que era realmente importante para o próprio sucesso. Embora tivesse ficado assustada com a ideia de ser preguiçosa como o padrasto, conseguiu ver essa característica obscura que ocultara com tanta destreza e se enraizara em sua vida, mas que agora tinha de ser arrancada se quisesse se livrar desse padrão autodestrutivo. Não demorou muito para que aceitasse que, de fato, era preguiçosa. Diante da verdadeira fonte de seu comportamento, ela pôde começar a fazer as pazes com sua parte preguiçosa, de modo que isso não minasse as escolhas diárias, nem lhe roubasse a autoestima e os sonhos. Cada vez que encontramos um comportamento que ameaça a paz de espírito, a felicidade e a segurança, é como uma urna súplica para prestarmos atenção ao chamado do mundo interno e examinarmos a raiz do nosso comportamento. Ao fazer isso, revelamos um aspecto de nossa sombra. Não precisa levar um ano ou uma vida inteira. Pode levar 5 minutos de honestidade radical para que se destrinche um padrão do passado. Se encontrarmos dentro de nós um impulso que escondemos, sem saber, temos o direito e a habilidade de trazê-lo à luz da consciência, de perdoar a nós e aos outros pela dor que vivenciamos e nos libertar do comportamento autodestrutivo. Talvez a negligência pessoal seja um padrão de comportamento que você precise confrontar. Você se apresenta para os outros, mas não faz a menor ideia de como estar presente para si próprio. Seus sonhos foram colocados em espera, enquanto você apoia o marido ou a esposa, ou os filhos, os irmãos e os amigos, para que tenham suas necessidades atendidas. Finalmente, você não consegue aguentar mais nem um dia negligenciando a si mesmo e aos próprios anseios. Você traça esse padrão de comportamento de modo retroativo ao perguntar: que tipo de pessoa sairia em busca de seus sonhos e não estaria presente para outras pessoas? A resposta que você ouve é: uma pessoa egoísta. Por um momento você se sente feliz por não ser egoísta, pois detesta gente egoísta. Olhando para trás, você se lembra de que lhe disseram repetidamente o quanto é ruim ser egoísta. Então, tomou a decisão que achou certa. Você jamais seria assim. Tornou-se, aliás, o oposto, uma pessoa de grande coração, amorosa, que faria qualquer coisa pelo mundo. E com esse compromisso interno, agraciar as pessoas passou a ser seu padrão. Para fazer as pazes e romper esse ciclo, agora você precisa confrontar o desgosto que sente pela noção do que é ser egoísta e expor os julgamentos que manteve em relação a todos que, no passado, considerou egoísta. Você tem de admitir as conotações negativas que atrelou à palavra egoísta, disposto a ver que a maneira como está interpretando a palavra é limitadora, rígida e priva os outros do direito de ser assim. Você precisa verificar quando e onde lhe foi dito que pessoas egoístas eram ruins e estavam erradas. Tem de estar disposto a abrir o coração à sua parte egoísta e perdoar todos aqueles que lhes transmitiram o reflexo de que ser egoísta é ruim. Precisa aceitar a visão dualista de que o fato de ser humano vem com uma dose saudável de egoísmo e uma dose igual de abnegação. Se não está disposto a isso, ou é incapaz de encontrar uma visão positiva quanto a ser egoísta e insiste em manter essa característica na sombra, continuará preso ao padrão de comportamento que o fará prosseguir negando o que é importante para seu crescimento individual e a realização dos anseios de sua alma. Para abraçarmos o que nos manteve encurralados, precisamos juntar coragem para encontrar a dádiva do self egoísta
Se a negligência pessoal é um padrão, ser egoísta é uma qualidade vital a ser abraçada, de modo a encontrar o verdadeiro self. É ótimo apoiar os outros na realização de seus sonhos. Eu, por acaso, faço isso como meio de vida, mas, se nunca pudesse optar por um comportamento egoísta, jamais poderia acabar de escrever um livro, porque sempre seria levada a atender ao telefone ou ajudar as inúmeras pessoas que precisam de mim a cada dia. Se não podemos optar entre egoísmo e abnegação, seremos levados a ignorar algo que pode realmente ser importante no fim da vida. A liberdade é ser capaz de escolher entre quem e o que queremos ser em qualquer momento de nossa vida. Se temos de agir de determinada maneira para evitar ser algo de que não gostamos, estamos encurralados. Limitamos nossa liberdade e nos privamos da plenitude. Se não podemos ser preguiçosos, nem ficarmos zangados, não podemos ser livres. Ao recuperar essas nossas partes, é vital lembrar que o estamos fazendo para assumir a verdadeira magnificência. Algo que é dito de uma forma melhor por Carl Jung: prefiro ser pleno a ser bom. A princípio, seguir essa jornada ao passado pode dar uma ligeira sensação de temor, mas o fato é que essa jornada é uma das viagens mais compensadoras que podemos fazer. É intrigante desvendar nossa sombra, ver como ela criou raízes e nos flagrar antes de dizer algo de que possamos nos arrepender depois. Nossas sombras estão ali, nos esperando, aguardando para nos oferecer perspectivas inestimáveis de nós mesmos. Jamais poderemos derrotar os comportamentos de sabotagem pessoal sem encarar as sombras que os incitam. Não há padrão de comportamento que não possa ser rompido se estivermos dispostos a expor suas raízes e o aborrecimento emocional que nos levou a rejeitar o aspecto obscuro. Quando formos capazes de abraçar a parte que instituiu esse comportamento, reassumiremos o poder sobre nossas ações, interrompendo as reações automáticas dos padrões indesejados. Esse processo frequentemente cria um enigma, pois, como seres humanos, somos programados para desejar segurança e, em geral, a repetição dos antigos comportamentos é o que nos dá uma falsa sensação de segurança. De alguma maneira, parece mais fácil repetir o passado que examiná-lo de modo diferente. Mas, para expor um comportamento de sabotagem pessoal repetitivo, temos de abrir mão da ilusão de sua segurança por um momento e estar dispostos a sentir o que está por baixo. E quando nos vemos na presença de um dos aspectos da sombra, somos capazes de desvendar o mistério do nosso comportamento indesejado e fazer com que a mudança comece. À medida que nos tornamos conscientes do quanto é infrutífero sucumbir aos mesmos padrões antigos e desgastados, podemos nos voltar ao self corajoso, pedir apoio, ficar cara a cara com a parte obscura, oculta e ser sinceros. Ao nos tornarmos íntimos do elenco de personagens que formam o nosso drama interior, podemos aprender a fazer as pazes com eles e a apoiar a vida que almejamos. Por outro lado, se falharmos no reconhecimento das forças oponentes que dão origem a esses personagens, podemos com facilidade cair na armadilha de acreditar em uma história sobre nós que seja apenas parcialmente verdadeira, perdendo uma incrível oportunidade de ser um humano expresso integralmente. Se nos recusarmos a reconhecer a dualidade interior, estaremos encurralados, identificando-nos com o personagem cuja voz é mais alta dentro de nós, não importa o que almeje ou tenha como missão. Gostou do vídeo? Acha que pode ajudar alguém? Então compartilha, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Gratidão e até o próximo vídeo.